Olá, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, o programa Mais Saúde está no ar através da NTV no canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma, na página do Facebook NTV Patos de Minas. Você acompanha a gente também em todo o planeta através do aplicativo. Baixe o aplicativo da NTV. Fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. Você que acompanha também a nossa programação, a nossa enorme audiência, através do nosso site. Sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente trazer aí a nossa pauta, os nossos temas de hoje, gostaria de agradecer aqui ao meu amigo Luciano, lá do Mercadão dos Óculos, nessa lente bacana lá na rua José de Santana, no coração da cidade. Armação Lentes e o melhor atendimento. Luciano e toda a equipe do Mercadão, meu muito obrigado pelo carinho e pela parceria aqui com o David Bala, com a NTV também, tá bom? Bom, falando em parceria, sempre embelezando aqui o nosso Mais Saúde, eu gostaria de apresentar essa maravilha que está aqui no nosso estúdio, esse arranjo maravilhoso lá da Polo Floricultura. Alô, Lurdinha e toda a família da Polo Floricultura, tradicionalmente na Majagote 1025, telefone 3822-2200, aos amantes, a tradicional orquídea, aos amantes de orquídea. Tem muita gente que coleciona, cuida, ama e se apaixona com orquídea. Esse arranjo e outros você encontra na Polo Floricultura, que fica no coração de Patos de Minas. Muito bem, de volta aqui, a gente vai falar hoje sobre o Janeiro Branco. Se comemora aí o mês onde a gente vai abordar temas e a importância da saúde mental. Claro que todos os dias, todos os meses, durante todo o ano, mas esse mês de janeiro é um mês fundamental, importante a gente levantar essa bandeira e a gente vai falar o porquê cuidar da nossa saúde mental. Está aqui no estúdio com a gente a psicóloga Luciele Pinheiro, está de volta aqui com a gente para bater um bate-papo, e também ao lado dela, ele que já é nosso sócio aqui, o Jorge Luiz, mais uma vez. Luciele, seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar por aqui. Meu amigo Jorge, o Jorge está quase sócio aqui já, mais uma vez. O importante é, convidando a gente vem e vamos lá, né? A ideia é sempre encontrar um modo de aproximar a psicologia das pessoas, e eu acho que o caminho é bem por aí. E é isso, esse é o nosso papel também da imprensa séria, de um programa onde a gente visa a qualidade de vida. E como eu costumo dizer, a partir de agora o consultório está aberto. Aproveite, participe com a gente, o telefone está aí na sua tela, muito bem? Mande aí a sua pergunta, porque aqui a consulta é grátis. Saúde mental é um tema, como eu já anunciei, que é importante no nosso dia a dia, mas cada vez mais vem aí quebrando barreiras e preconceitos, né, Luciele? É isso. Antigamente tinha um medo de ir no psicólogo, no psiquiatra, né? Hoje ainda tem um pouquinho da barreira, mas vem quebrando, né? Sim, fala-se que psicólogo é para doido, né? É muito comum a gente ouvir essas coisas. Mas que bom que a psicologia tem chegado com mais força. A gente vê as faculdades aqui que tem a clínica escola, que dá acesso a pessoas que não têm financeiramente a condição de ir. Então isso é muito importante. E tá aí o Janeiro Branco para dizer dessa importância, né? Esse início de ano e a forma como se coloca ali um ciclo se iniciando a cada janeiro, e a cor branca para simbolizar algo que pode ser preenchido, colorido, escrito, que eu acho bem interessante ser colocado aí, né, dessa importância de falar mesmo da psicologia, da saúde mental, dos cuidados com a saúde, assim como qualquer outro processo físico, a alimentação, né, que a psicologia é também parte de todo esse processo de cuidado. E escolheram um mês, é só o simbólico mesmo para a gente falar sobre o tema da saúde mental, né, Jorge? Escolheram um mês bem propício, como você participou do programa passado, que é o início do ano, início de ciclos, né? Parece que tudo vai se renovar. Propício essa data, né? É propício, e é interessante como a ideia de trazer a psicologia para próximo das pessoas ainda é uma tarefa um pouco complicada, porque outras áreas fazem mais parte da nossa cultura do que a psicologia. A medicina, de maneira geral, a odontologia, a fisioterapia. Tanto é que se você chega num grupo e pergunta, quem já foi no médico? Quem vai dizer que não? Antes de nascer, lá no pré-natal, você nem saiu da barriga de sua mãe,
você já estava lá no médico. Então, nós temos um acesso mais fácil, mais imediato à medicina do que a psicologia. Porque nós escutamos pessoas dizendo, em 2023, que eu não gosto de psicólogo. Vai na cartomante, mas não vai no psicólogo. Lê o horóscopo, mas não vai no psicólogo. Fala dos problemas que tem na fila do banco e no salão de beleza, mas não vai no psicólogo. Então, a nossa área ainda mesmo que tenha havido mudanças nos últimos tempos, mas nossa área ainda é marginal. Para muitos é um grande mistério. E a dificuldade que é para procurar um psicólogo. Uma dor de dente te leva num dentista de forma imediata. Mas uma questão emocional difícil, você pode protelar por anos e nunca procurar ajuda. Aí que é complicado. Você falar isso, Jorge, até por curiosidade, eu tenho liberdade de perguntar aqui para vocês, qual que é o momento, Luciele, que o paciente procura realmente o psicólogo? Qual que é a área? A área sentimental, amorosa mesmo, quando o negócio tá complicado, tá difícil, tá ali no precipício já da depressão, enfim. Conta aí pra gente, qual que é o momento exato, quando é que as pessoas procuram? Conta, como que é? Fala a verdade. Então, é muito comum bater um desespero em alguém quando ela tá frente a uma relação e que tem uma traição, algo desse tipo. Ligou na clínica, de repente está meio desesperado para poder ser atendido, a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Então é uma ruptura. Esse chega como se fosse a dor do dente que o Jorge colocou urgente, aqui pra gente. Né? É a questão amorosa mesmo, Jorge, que mais leva as pessoas ao consultório psicológico? Certamente as relações, elas trazem uma urgência, porque todo rompimento, que essa expressão que a Luciele usou, o romper mexe com o ser humano de uma maneira muito diferente. Pode ser que você tenha uma compulsão, pode ser que você tenha algum grau de depressão ou uma ansiedade que sempre perturba. Mas, de repente, diante de uma rejeição, aquela dor, ela leva a uma necessidade de algo imediato para sanar. As pessoas não lidam bem com a rejeição. E existe como sanar essa dor aí da rejeição, da separação? Não. De imediato, assim? Não. Eu gosto da sinceridade do mas Jorge. A maior dificuldade é essa, porque aí que vem o perigo, que surgem o charlatanismo, surge daí, porque vem alguém e fala, olha, eu vou resolver para você rápido. Só que, peraí, se algo teve significado para você, se foi importante, se aquela relação preencheu sua vida de algum modo, mesmo que durante ela houvesse sofrimento, mas você rompeu, você perdeu, quem é que está pronto para perder? Nós não estamos prontos para a morte, nós não estamos prontos para o fim das relações. Tanto é que as relações, elas não terminam. As pessoas ficam num vai e volta constante, porque não conseguem aceitar que aquilo não vai fazer parte mais. Essa é a parte mais complexa. E aí a gente vai para a psicoterapia para entender que, apesar de ser incômodo, doído, sofrido, é natural que eu me sinta assim. Você não é louco o suficiente, pirado o suficiente para ter vivido anos ao lado de uma pessoa, passar por um rompimento e depois de 3 meses querer estar bem só porque você encheu a cara aqui e ali ou conversou bobagem com os amigos e quer resolver aquilo, quer que aquilo que durou anos se resolva em poucas semanas, é claro, né? Do ponto de vista de, eu tô sofrendo, eu quero parar com isso o mais rápido possível, é uma coisa, mas entender que vai demorar para cicatrizar. É o processo, né? Vai demorar. É realmente o tratamento. Luciele, e qual que é o momento que a pessoa realmente deve ir? Eles vão, né, os pacientes aparecem nesse momento que a gente abordou, mas qual que é a hora certa, exata de procurar realmente o psicólogo? Eu acredito, né, eu parto de uma ideia que o cuidado da saúde mental deveria estar dentro de uma pré-escola, né, lá na infância, junto com o pai, com a mãe, na escolinha. Mas agora, o ato de acordar de manhã e ir para a terapia, normalmente ele ocorre quando há um sofrimento intenso, uma depressão, de um médico diagnóstico alguma coisa, a pessoa passa por algum processo de sofrimento intenso, um luto, algo nesse sentido, nessa direção. Porém, eu acredito que para que haja uma qualidade de vida, isso tem que ser pensado muito precocemente. A adolescência é um tempo muito difícil de transitar, os adolescentes sofrem muito, a intensidade dos sentimentos, então é extremamente importante. Lá na infância, quando há separação dos pais, né, as crianças precisam passar por esse processo de cuidado, né, profissional. Enfim, eu acho que é desde sempre.
sempre. Eu acho que a psicologia ela tem que estar presente na vida da pessoa desde o início, muito início lá na infância, ou algo quase que dentro do bloco de nascimento mesmo, né? Ô, Jorge, precisava. Vendo a Luciele falar assim, poderia-se dizer que a psicologia também serve como prevenção? Sem dúvida. E é interessante e relevante perceber como ela não faz parte da nossa cultura desde a época da escola. Quando a Luciele trouxe esses pontos aí tão marcantes, a adolescência, a separação dos pais, questões que começam lá atrás e que muitas vezes são resolvidos como? A gente chama um padre, um pastor, a gente chama um tio mais velho, uma tia mais velha para dar uma lição de moral, mas será que essa pessoa está sendo tratada a nível emocional como deveria? E aí vem a pergunta, como deveria? Mas vamos pensar num exemplo que acontece na escola. 2 colegas brigam. E aí, a diretora, num ato que ela acredita ser pedagógico, ela obriga aquelas 2 crianças a se abraçarem, odiando uma a outra. Elas se odeiam ali naquele momento da briga. E vem uma autoridade e fala, dá um abraço no coleguinha e pede desculpa. Aí a gente percebe, não é uma crítica a um ponto específico, mas a gente percebe o quão não tratado emocionalmente é aquele evento. Nós não estamos prontos para reatar laços num momento conflituoso, que seja na infância ou na adolescência. Isso é resolvido de maneira imediata, baseado numa correção, numa bronca, num apontar de dedos. E isso pode sim se estender a diversos outros pontos da vida. Aí falar, mas será que é só o psicólogo, o sujeito capaz de auxiliar alguém num processo de dificuldade emocional? Não necessariamente. Existem ajudas autênticas, mas a partir do momento que eu tenho a humildade de falar, peraí, será que um auxílio profissional não pode contribuir de uma maneira mais significativa e mais séria para os conflitos pelos quais eu estou passando? Então, deveria sim fazer mais parte da nossa cultura. Mas quando a gente conversa disso aqui, já é um movimento. Já é algo. Sim, Nós estamos fazendo algo aqui em prol disso. E a gente percebe, né, Luciele, que as pessoas que fazem terapia, hoje parece ser chique. Eu faço terapia, eu estou indo à minha terapia e tal. Mas realmente, a gente fala assim de uma forma que está na mídia, nas redes sociais, mas as pessoas que levam por esse lado e fazem de verdade a terapia, tudo certinho, elas realmente têm a paz, né? É isso? Sim, tem resultado. Tem resultados, claro que tem resultados. É importante a gente falar sobre isso, que está meio romantizado mesmo, né? Falar a respeito dessa questão. Eu faço terapia, é bonito, é bom de se ouvir, mas suportar o consultório não é tão simples, porque o que ocorre lá? As questões se voltam para si, qual é a sua responsabilidade em cima daquilo que é a queixa que se traz, né? É importante assim, a gente pensar nesse lugar, que ele é legal, porém ele não é suportável para todo mundo. E lembrando que dentro de um processo ético de trabalho que o profissional exerce sobre aquele paciente, aquela pessoa, né? Porque às vezes fica meio que solto, né? Como se trabalha as questões internas, mas normalmente a gente como se fosse responsabilizado. Massagear o ego, né? Sim, a gente é de alguma forma responsabilizados por o que a gente faz, e suportar isso nem sempre é tão fácil. Voltando aqui um pouco no que o Jorge falou, me passou aqui, eu gostaria de dividir, que às vezes lá na infância ocorre da pessoa não fazer uma terapia quando há uma ruptura de um casamento dos pais. A pessoa, a familiar fala, não, ele de alguma forma ele conseguiu lidar muito bem com isso, a criança, mas aí quando acontece de ter uma relação e bate aquele desespero da ruptura, essa conta vai chegar muito lá na frente. Ela pode não chegar no momento presente da separação, mas isso vai chegar em algum momento. Então, lembrando que não está ali de alguma forma com uma dor aguda, mas pode ser que isso esteja lá dentro, internamente, guardado. Não está explícito, mas está interno. Exatamente. E aí vem as dificuldades durante a vida, trabalho, relacionamentos, enfim. E a gente vai falar sobre isso, a gente vai girar um bloco aqui agora. E a gente vai falar no que pode acarretar você que não cuida da sua saúde mental e como você deve cuidar. Porque a gente está no mês do Janeiro Branco. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho Mais Saúde está de volta na tela da NTV. Ok, é isso. Estamos de volta aqui com Mais Saúde. O programa de hoje realmente está
Ó, está maravilhoso, está rendendo muito. Eu quero convidar você aí de casa a participar com a gente. Coloca o telefone na tela aí, ó, para o pessoal participar. O consultório está aberto, a consulta é grátis. Estamos falando de saúde mental. As pessoas sempre procurando lá o consultório, mas nem todo mundo está preparado. É sobre isso que a gente estava falando aqui em off, né, Jorge? Nem todo mundo está preparado. É, a questão ali, onde existe uma indicação de maneira generalizada, vai para terapia. Você tinha que ir para terapia. Aí a pessoa imagina que é só ir lá. E a Luciele falou no bloco passado sobre a questão da responsabilidade. Como que isso acontece? Peraí, eu tenho que sentar na frente de um profissional e não é que eu tenho que obrigatoriedade, eu falo, eu estou diante de um profissional e eu preciso, é necessário que eu esteja disposto a elaborar minhas questões, aprofundar naquilo que muitas vezes é difícil. Então vale a pergunta, eu estou pronto para ir lá nesse profissional para falar alguma coisa, para dizer da minha história, do meu sofrimento, daquilo que é difícil eu entrar em contato? E aí vem essa minha crítica sobre que muitas pessoas têm uma facilidade muito grande de conversar pelos cotovelos em qualquer lugar e no consultório não consegue. Acontece da pessoa conversar, desabafo com todo mundo, como você disse, na fila do supermercado, nos barzinhos, chega lá na frente do profissional, trava. Exatamente. Por que isso? Porque lá o risco de acessar emoções mais profundas é muito maior do que escutar ou receber um tapinha nas costas e falar, fica assim não, isso passa, você tem que agradecer pela vida que você tem, fulano tá pior, a que se faz é que se paga, tal pessoa que te magoou ainda vai sofrer muito, e vão escutar essas coisas genéricas que não são terapêuticas, mas diante de um profissional onde a gente vai tratar de responsabilidades, questões mais profundas, aí surgem as resistências. Luciele pode complementar. E é interessante, né? Porque normalmente as pessoas contam para quem vai advogar a nosso favor. E a gente vai contar a história do sofrimento quando a gente tem certeza do que aquele outro vai dizer, diz respeito mais ou menos ao que eu penso, o que eu sinto. A gente não vai lá... a gente quer ouvir. Exatamente. A gente não vai lá bater na porta de quem realmente vai contra aquilo, coloca aquilo numa situação onde eu vou me responsabilizar por isso. Enfim, por isso que há uma certa diferença, que psicólogo não é amigo e amigo não é psicólogo. Tem uma diferença muito grande, né? É isso que eu acho que E aquele jargão que todo mundo deve fazer terapia. Todo mundo deve fazer terapia, Jorge? Aí que esse é um limiar onde a gente puxa para uma análise que acontece antes da terapia. Você está disposto? Você está disposta a ir lá falar a respeito disso? Ou você é alguém autossuficiente, que acredita que dá conta de tudo sozinho? Mas eu falo, pode ficar tranquilo e tranquila. Você vai continuar tendo que dar conta da sua vida sozinho. O psicólogo não vai lá de fora do consultório te ajudar em alguma questão. Mas às vezes, sentar para falar a respeito disso que dói, disso que está difícil, pode ser bom. Mas aí quem vai dizer se está sendo bom ou não é você, é o paciente, não vai ser eu. Eu não vou dizer para o paciente, é importante que você venha, você tem que vir se você quiser melhorar. Não. Mas se você estiver ali, é muito complicado ajudar uma pessoa que não quer. Esse é um jargão que vale. Às vezes é necessário, você tem que pegar uma pessoa pelo braço e falar, você vai ser internado, porque você precisa, seu uso de droga está intenso. Você está desestruturado e prejudicando todo mundo que está em volta. Mas, de maneira geral, é preciso que uma força inicial aconteça por parte do paciente. Então, a terapia compulsória seria tipo isso. Aí é forçadíssimo. O paciente chega lá e fala, tá bom, eu vim. Minha família mandou eu vir. A família adora fazer isso, né? Você precisa de terapia. Aí, com criança principalmente, né? A hora que tá ali em meio a uma situação que é meio difícil de ser resolvida até entre os adultos, leva a criança e joga ela lá no consultório, né? Então é importante lembrar que é normal que alguém paga pelo preço de quem não deu conta. Ô Luciele, para quem ainda tem essa barreira de não ir no psicólogo, não cuidar da saúde mental, não falar aí no psicólogo direto não, mas não preocupar e zombam, né, com o janeiro branco, tem muita gente que tem, né, o preconceito, não, saúde mental, nada disso, isso é preguiça, enfim. Para quem não cuida da saúde mental, o que pode acarretar nos dias de hoje, que o mundo está em evolução constante, né? Exatamente. E cuidar da saúde mental não é ir para um
nível negativo para poder dar conta de sair e falar de cuidados emocionais, né? A gente pode estar no nível razoável de qualidade de vida e querer viver uma coisa muito melhor, né? Até o Jorge tem uma crítica a respeito desse janeiro branco, dessas datas meio comemorativas, né? Importante a gente até nós vamos falar sobre isso, né? Então, é bom que a pessoa saiba, de alguma forma, o quanto aquilo é importante para poder até minimizar situações tipo corriqueiras. Eu sou muito bravo com alguma coisa, eu estou muito nervoso no trabalho. Então, não precisa estar num déficit para poder cuidar da saúde mental, né? Pode ser alguém... Foi o que a gente falou, não precisa estar lá no fundo do poço, no precipício, né? Pode ir lá, assim, tranquilamente, até melhor, porque a pessoa ali tem condições de se visualizar de uma maneira mais sóbria, né? Sem muito sofrimento, sem muita emoção. O apaixonado, eu brinco com o consultório, falo, chegou gente apaixonado pra gente cuidar, é muito difícil, porque enxerga muito só aquele sentimento, muito só aquela pessoa, e acaba que em si mesmo fica muito secundariamente os processos internos, né? Então é difícil a gente trabalhar com quem está apaixonado. Jorge, vamos lá, da última vez no Janeiro Branco, a gente trouxe o Jorge, que eu lembro que a gente debateu sobre esse mesmo tema. E agora a gente tem mais um pouquinho de tempo aí para a gente falar sobre isso. O Janeiro Branco, ele existe, mas deveria ser todos os meses. Porque a campanha, a nível... os profissionais que gostam de panfletar, no Instagram, gostam de se mostrarem engajados, igual os profissionais que gostam de tirar foto, que estão lendo livros nos intervalos tomando entre café. Os pacientes, e que tem vaga só em julho, né? Tem muitas pessoas que utilizam desses temas e dessas campanhas para fazer um marketing pessoal. E a minha pergunta é se essas campanhas realmente estão chegando em quem precisa. Porque às vezes eu pego um sujeito ignorante que fala assim, eu não concordo com esse negócio de psicólogo, não. Beleza, será que o Janeiro Branco vai chegar nele? Será que o panfletinho de quem está fazendo a campanha no Instagram vai acessar essa pessoa que tem uma resistência, uma preguiça de psicólogo, acha que sentar para conversar a respeito de questões emocionais é uma bobagem? Às vezes faz um tratamento de saúde, recorreu ao médico, confia em até outro tipo de profissional da área da saúde, mas quando se trata de relacionamento interpessoal, acha que é uma coisa que não deve fazer parte. O meu psicólogo é Deus. Olha, isso não é caso de procurar psicólogo, não. Peraí. Eu quero só pontuar uma coisa. Você não é frágil. Você não é um coitado porque está procurando um psicólogo. Do mesmo jeito que você não é um burro porque vai na escola. Não quer dizer que você seja um inválido porque você vai na academia. Você procura essas coisas para se fortalecer. Você às vezes precisa de um outro profissional para chegar num outro ponto, para sair de um estado e melhorar. Mas para isso você tem que ter condições para isso. Você tem que ter condições cognitivas, você tem que ter inteligência para conseguir aprofundar, você tem que ter um lado emocional pelo menos disponível ali para poder amadurecer algumas questões e se tornar melhor. Então essa é a nossa função. Agora, se a panfletagem realmente chegar até essas pessoas, tá, legal, bacana. Mas eu ainda defendo algumas ações um pouco mais diretas e às vezes até um pouco mais críticas, como eu faço aqui, porque nós precisamos falar assim, vem cá, psicologia pode te ajudar assim, faz um teste, vai no consultório, marca uma consulta, vê de qual que é, meu amigo. Se você falar que é uma coisa, não valeu de nada isso aqui, tá bom, então a gente dá um jeito, você não paga a sessão, pode ir embora, não precisa voltar mais, mas faça a experiência, porque a gente precisa sim de outros profissionais para nos auxiliar em diversos momentos. O médico não se opera. Os médicos com tanta facilidade procuram até colegas de profissão para poder tratar questões de especialidades diferentes. Por que um psicólogo tem que ser de outra forma? Não precisa. Muito bem. E depois de ter ido ao psicólogo, né, e procurar aí melhorar a saúde mental, e o paciente é diagnosticado com algum problema, como é que faz esse tratamento? É só terapia? É remédio também, Luciele? Como é que funciona?
Então, existem diversas formas, né, de tratamentos. A multidisciplina é muito importante para um cuidado. A gente vai falar da atividade física, de uma alimentação adequada, um sono regulado, adequado, a terapia em si, terapias alternativas também, que eu acho que é válido a gente pensar a respeito dela, medicamentos, enfim. Eu acho que a pessoa tem um combo aí que ela pode se ajudar, né, se olhar e se cuidar. E isso sim é muito importante para a vida, porque como é que a pessoa segue totalmente descompensado com as questões básicas da existência, né? Que eu falo, tanto a questão física, mental, essa questão da alimentação. Então é muito importante. Eu acho que... Muito bem. Bom, tá no tempo aí, produção? Tá no tempo, né? Gostaria que a Luciele deixasse aqui o arroba aí, o seu telefone, onde você está atendendo, para as pessoas de casa te procurarem aí também. Ok. Nós estamos instalados na Clínica Conhecer, que fica à Rua Patrocínio 96. O telefone de contato é 3815-0089. A gente está disponível lá, né? E temos assim várias especialidades, várias abordagens diferentes e maneiras de cuidados diferentes, desde a infância até a idade adulta, né? E tava aí o seu arroba aí na telinha, o pessoal de casa também adicionar. Hoje é mais fácil, né? O Instagram tá aí muito bem, Adriana. Obrigado. O pessoal de casa pode adicionar aí, chama a Luciele lá, que eu tenho certeza que ela vai conversar com você. E o Jorge também, deixe o seu recado aí para esse janeiro branco e incentive aí o pessoal de casa a cuidar da saúde mental. E aonde te encontra? Na Clínica Conhecer também e Jorge Luiz _Borges no Instagram. E só um detalhe importante aí. Não vamos ter medo de procurar os profissionais relacionados à saúde mental. Medo do diagnóstico ou uma fome louca pelo diagnóstico. Vamos tratar isso a nível preventivo e entender que é uma área que só está aí para auxiliar, para agregar de alguma forma. Então que ela também faça parte das nossas vivências, sem que isso seja associado a um preconceito tenebroso. Eu tenho um problema de cabeça e as pessoas vão descobrir e vai ser horrível. E eu sou frágil por isso. Não. Vamos entender que isso é uma coisa positiva para nós todos. É isso, Luciele. Quer deixar sua mensagem também? Eu acho que é bem importante a gente pensar na qualidade de vida e como as pessoas enxergam isso na vida da gente, de estar realmente de bem consigo mesmo, de bem com a própria vida, de bem com aquilo que se tornou ao longo da vida, da existência, fazer as pazes com a história de vida. Eu acho que isso é muito bonito e importante para todo mundo. Gostei dessa, fazer as pazes com a nossa história de vida. Resumindo, é isso. Quando a gente faz a paz lá do nosso princípio, né, Jorge? Não estou enganado. Eu estou aprendendo aqui. Toda semana a gente vai aprendendo um pouquinho com vocês. Então, em forma de gratidão, obrigado mais uma vez, Jorge, pela participação. Vocês não têm noção quanto isso ajuda as pessoas lá do outro lado. Obrigado, gratidão. Valeu, muito obrigado e boa noite a todos. E agradeço a atenção também e o esforço em pensar um pouquinho sobre tudo isso que a gente debate aqui. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu já quero antecipar aqui o nosso próximo convidado. É o Dr. Cícero Augusto Zolli, que é dermatologista, e a gente vai falar para você que tem algum problema ou dúvidas com acne, cravo, espinha. Está na juventude, na puberdade. Vamos falar com quem tem autoridade no assunto daqui a pouquinho. Depois do intervalo, Mais Saúde volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui na NTV com o programa Mais Saúde através do 8.1 Digital na sua televisão. Estamos também no nosso site, audiência enorme aí no nosso site, também no aplicativo e no Facebook. Fique à vontade, participe com a gente. O nosso WhatsApp está aí na tela. Aproveita, consultório aberto e a consulta é grátis. Vamos falar sobre acnes, sobre espinhas, cravo. Diferença, vamos falar do cuidados aí com a pele, com o dermatologista. Estamos recebendo mais uma vez, ele sempre carismático, está aqui com linguajar popular, eu adoro conversar com ele. Cícero Zolli, Dr. Cícero, dermatologista, seja bem-vindo mais uma vez, prazer revê-lo. Obrigado, é um prazer sempre estar aqui com você e poder ajudar um pouco as pessoas, orientando, levando um pouco de conhecimento. E quando a gente fala de espinho, de acnes, de cravo, existe uma diferença entre os três aí? Existe mais nomes? Isso é uma questão de semântica, de definição. Espinha é um quadro popular, um nome, uma denominação popular, e o nome correto é acne.
O cravo é um elemento da espinha. Então, as espinhas, a acne, o mais comum que a gente conhece, que mais dá problema, é o acne do adolescente, que ocorre no período de adolescência, de 11, 12, 9, 10 anos, até 19, 20, 24 anos. É o período de transformação em que sai uma criança e, no fim da adolescência, se torna um adulto jovem. E os hormônios que fazem essa criança transformar-se num adulto jovem vêm na pele, na glândula, e faz com que produza muito sebo. Esse sebo, com as suas qualidades, dá oleosidade, provoca uma irritação na pele, e esse óleo quase que entope um pouco os poros, dando o famoso cravo, que são aqueles pontos pretos. Esse cravo, esse sebo, às vezes inflama, dando aquele espinha interna, caroço vermelho, dolorido. E às vezes vem a bactéria e dá o pus. Então, em resumo, o acne é o excesso de sebo por conta dos hormônios próprios da adolescência, que dá gordura, que entope, dá o cravo, inflama, dá espinha interna e dá o pus. Então, espinha não é nada de mal olhado, azar, intestino preso, falta de alface, excesso de chocolate. Isso faz parte da adolescência, do período em que a gente muda de criança para uma pessoa adulta. Nesse período, outras coisas mudam também. O corpo, a musculatura. Na mulher, afina a cintura, aumenta o bumbum, aumenta a glândula do leite e forma a mama, e aumenta a glândula de sebo, dando a acne. E conforme esses elementos que a gente vê, cravo, óleo, espinha interna e pus, a gente classifica o grau de espinha. O grau leve, moderado ou grave. Essa classificação também, às vezes, coincide, ou a gente, quanto maior o grau de espinha, maior a chance de deixar cicatriz. E conforme a gente encontra isso na pele dos adolescentes, a gente institui o tratamento, apenas tópico ou alguma coisa oral. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar dos tratamentos e como lidar com isso. E é bom, é sempre muito bom falar com o doutor Cícero, eu adoro, eu amo de paixão. E a gente vai falar no linguajar popular, e é por isso que eu acabei ficando aqui no programa, que é bem científico, né? E a gente tem a forma a forma popular, nosso linguajar. Você disse, o doutor disse sobre o chocolate. Eu sempre ouvi falar isso, que comer chocolate na adolescência ajuda e contribui com o crescimento de acne. Isso é mito, é verdade? Não, já conta pra gente. É muito mais mito do que verdade. Se você pegar 100 adolescentes e dar uma caixa de chocolate cada um e todos comem, você vai ver que vai piorar a espinha no máximo em 10 dos 100. Então o que acontece? Nessas pessoas, essa pessoa tem uma particularidade que pega a gordura que o chocolate tem, assim também às vezes o refrigerante, uma feijoada, tal, e acelera a produção de sebo. Então há um aumento dessa gordura em algumas pessoas, mas você nunca vai encontrar o chocolate como causador principal da espinha. E não é o vilão, o culpado. Absolutamente. E você também nunca vai ter uma cura da espinha abolindo o chocolate. Então, às vezes, quando muito, que nessas ou uma outra pessoa que refere assim, não, eu comer chocolate na Páscoa, em qualquer época, daí uma semana da espinha. Então a gente orienta a diminuir um pouco, mas abolir jamais. Muito bem, e para as mulheres que falam que dão muita espinha, é porque eu estou de TPM, está saindo muita acne, espinha, é por causa da TPM, está relacionado, mito ou verdade? Olha, a TPM, a gente hoje, politicamente correto, mas a TPM, a mulherada tem N vontades, da espinha, dá vontade até de matar alguém. Mas é assim, é verdade, sim, por conta de que há uma alteração de hormônio na época pré-menstrual, e esses hormônios se equivalem mais ou menos na adolescência. Então, na mulher, mesmo após o período da adolescência, em determinadas épocas pode sim ter um agravamento da espinha. E aí a gente estende um pouco o raciocínio, porque tem mulher que permanece as espinhas não só na época da TPM. Elas têm um quadro de espinha persistente, que a gente classifica como espinha da mulher adulta, acne da mulher adulta. Nesses casos, a gente tem que investigar se essa mulher realmente tem um problema hormonal, um ovário policístico, algum outro problema que faz com que a pele dela permaneça como se estivesse na adolescência. Ou às vezes essa mulher ela está
tendo algum comportamento, alguma atitude no zelo da sua pele, na maneira como ela lava, no produto de uso diário, num protetor, de uma maquiagem, que está fazendo com que a pele fique engordurada e fica com acne persistente. Então, você disse a TPM, existe sim algumas mulheres que há uma piora na época pré-menstrual. Existem algumas mulheres que têm a acne da mulher adulta persistente, e aí a gente tem que investigar a questão hormonal e questão de algum uso de produtos irregulares. E existe também, aproveitando o ensejo, da acne que foge dessa situação do adolescente, da acne que dá em qualquer pessoa adulta, meio que uma acne alérgica. Agora, muito comum a mulherada, os meninos, os marmanjões, frequentando a academia, usando alguns polivitamínicos. Esses polivitamínicos, eles podem, em algumas pessoas, provocar o quadro de acne alérgica. Muito bem, doutor, o senhor disse que na adolescência, né, é o período ali onde está mais propício, né, a acne, o surgimento de espinhas, cravo, enfim. Existe até uma idade aqui, pelo que está na minha pauta, 35 anos no máximo. Após 35 anos não tem cravo, não tem espinha, não tem acne, mas ou pode continuar? Não, até que idade? A tua pauta está equivocada. Muito bem, é isso aí, é por isso a pergunta. Não, é assim, foi muito legal, porque isso é uma coisa que incomoda muitas pessoas. Não tem jeito de o ser humano, seja depois da adolescência, né, ele terminar ou parar de ter cravo. Isso é nunca. Nunca, 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 nunca. As pessoas não têm os cravos antes da adolescência, porque as glândulas ainda não foram devidamente amadurecidas e que produz o sebo da pele. Depois da adolescência, esse sebo começa a produzir, e é o tijolinho da construção da espinha. Aí, quando você sai da adolescência, que no máximo até 24 ou 25 anos, que a gente considera, depois disso já é um adulto jovem, aqueles picos de hormônios estabilizam, e aí a pessoa começa a ter apenas o cravo, apenas o pontinho preto. E esse cravo, ele pode ser muito intenso, pouco intenso ou quase discreto, conforme a genética do tamanho dos poros, que é o popular poros dilatados ou não. Então, quem nasce com os poros um pouco maior, dilatados, como se diz, ele sempre vai ter cravo. Não tem nada nesse mundo que faz com que ele zere a produção de óleo para de ter cravo. A gente consegue mantê-los menos evidente, mas nada faz acabar com os cravos, porque ele faz parte do funcionamento natural da pele. O sebo, nós temos uma função. O sebo é o melhor hidratante, o sebo é o melhor filtro solar, melhor protetor, protege contra bactéria, mantém a maciez da pele. E então não tem jeito de não ter sebo. Só que quando esse sebo está um pouquinho a mais do que precisa, a gente tem os cravos. Então a gente tem que equilibrar o mínimo necessário para não ressecar, mas manter um funcionamento natural da pele. Muito bem, e é isso que a gente vai fazer depois do intervalo. Vamos trazer dicas de como você cuidar aí da pele, se tem um jeito correto. Já vou antecipar até a pergunta para você não sair daí. Se tem algum jeito correto, se deve, né, espremer a espinha, como é que espreme, como é que cuida. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mais Saúde volta já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na telinha da NTV. Você na sua casa acompanhando através do 8.1. Estamos no Facebook, no aplicativo e no site também para você acompanhar o que acontece em Patos e toda a região. Mais Saúde está de volta. Estamos nesse bloco recebendo o dermatologista, o Dr. Cícero Zolli, né, que tem autoridade, e a gente está falando sobre espinha, cravos, acne, enfim. Tire sua dúvida mandando a sua pergunta para a gente. E agora, eis a pergunta que não quer calar. Doutor, deve espremer a espinha? Como diz o senhor aqui em off, o doutor está falando cutucar a espinha. E tem um jeito certo? Como é que lida com isso? Não deve mexer, cutucar, apertar, não, jamais. Porque além de você apertar, você queima a pele ficando uma manchinha escura, preta. E via de regra, pode sair às vezes uma aguinha que tem uma bactéria, contaminar com o cutucão da unha, e você tanto leva quanto traz a bactéria e fica plantando outras espinhas e deixando aquela lesão de cicatriz, às vezes escura. Então, mexer em espinha, jamais.
E às vezes a pessoa tem uma ideia equivocada de que se apertar aquela espinha, ela vai durar menos tempo. Também é uma mentira, é um equívoco, porque a espinha ela tem uma data para começar a evoluir e ela sara 3, 4 dias. Se você cutuca, dura 8, 10. Agora, quando você tem uma lesão persistente, aí ela virou um cisto. Aí às vezes a gente, quando for o caso, deve dar uma anestesia e tirar com um pequeno procedimento. E existe alguma pomada, produto que possa passar e melhora isso? Porque hoje a gente vê o mercado, principalmente a internet está aí oferecendo, né, e vendendo sonhos aí. É importante a gente falar sobre isso. David, é assim, é muito legal essa pergunta, porque às vezes que nem os psicólogos que estavam aqui anteriormente dizem que as pessoas às vezes preferem falar com vizinho, com primo, amigo, do que o psicólogo. Cartomante, Isso e por aí vai. Infelizmente, em todas as áreas também é assim. Às vezes a pessoa prefere ao farmacêutico, a vizinha, ou aquela que vende o kit, beleza? Mas não é assim. A gente como médico, como os psicólogos, os profissionais da saúde, a gente nos diferencia dos outros profissionais que não são médicos, é o famoso diagnóstico. Então a gente como dermatologista, não é assim, eu tenho acne. A gente avalia o grau de acne que a pessoa tem, se é o grau leve, moderado, grau 1, grau 2, grau 3. A gente avalia o tipo de pele, se é uma pele branca, pele enegrecida, pele mais ou menos. E baseado nisso, a idade da pessoa, a gente institui o tratamento. Então, se for um grau leve, que a pessoa tem um quadro leve, a gente começa um tratamento tópico. Se for só cravo, um medicamento para tentar tirar esses cravinhos. Se for um pouco de oleosidade, um sabonetezinho para fazer uma higienização. Se tem no couro cabeludo, a gente também trata o couro cabeludo, porque se você não tratar o couro cabeludo, você também não melhora o rosto. Se começa a ter lesão inflamada, dependendo do grau, justifica-se às vezes entrar um antibiótico oral, ou às vezes um antibiótico tópico, com data para acabar. Não pode ficar usando antibiótico usa, para. Então o médico vai avaliar realmente o grau preciso de espinha que a pessoa tem e avaliar juntamente o tipo de pele, se tem só no rosto, no tronco, nas costas, no colo, e aí institui o tratamento de acordo com aquela necessidade. Muito bem, temos algumas imagens aí separadas pela nossa produção, a produção puder colocar aí, para dar uma... E o senhor pode ir falando sobre isso. É que nem, você vê, é um paciente que tem lesão, esse vermelho ao redor dos lábios, essa lesão inflamada. Na testa, provavelmente, você vê que é uma lesão que destoa das outras, provavelmente ele deu uma cutucada, mas é um grau moderado para leve. Às vezes aí você pode, com sabonete ou um gelzinho, desinflamar. Mas se você, por exemplo, dependendo da idade que esse paciente tiver, você usou 1 mês, 2 meses, não melhorou uns 80%, você já muda o tratamento para um grau mais intenso. Tratamento compatível com o que a pele vai se apresentando. Aí, ó, a imagem mais aproximada, esse é o início, né? Isso aí você vê que tem uns poros dilatados. Tá vendo? Uns buracos. Tem uns cravos fechados, que são essas bolinhas da cor da pele, e a gente chama de cravo fechado. E o ponto preto no nariz é o cravo aberto, mas tudo é cravo. Nenhum desses cravos a gente deve mexer, ou apertar, ou cutucar. Muito bem. Então, produtos que vendem sonho, aí ó, mais uma imagem. Tá vendo? Essa paciente, essa lesão do queixo, ela mexeu. Isso certamente vai dar uma... Tá vendo? Ela tirou uma casquinha, tá uma lesão vermelha, e isso... Provavelmente é um quadro de uma acne leve e ela está se agravando pela mania da pessoa se cutucar. Que nem essa senhora que é uma pele morena, menos ainda. Se mexer numa pele morena, apertar, aí é que queima e fica cicatriz. Existe então diferença da pele, a pele morena muito, com a pele pessoa mais de clara. Pele mais escura, a chance E nesse caso aí? Esse já é um quadro moderado para grave. Você vê que inclusive ele já tem cicatrizes deprimidas, esses buraquinhos, e tem esse monte de lesão vermelhinha que deve ter tido uma piora aguda, uma agudização do quadro. Aí justifica sim já começar com remédio oral. Seja um antibiótico, seja uma isotretinoína, um Roacutan, aí precisa ver a evolução e já começa a instituir o tratamento oral. Muito bem, pode voltar com a gente aqui no estúdio, produção, porque a gente tem que falar também sobre a precaução, né? Como que faz para a gente evitar pegar, existe produto, o que a gente tem que alimentar, qual que é a dica que o senhor deixa aí de prevenção? É comum, às vezes, ir no consultório a mãe e falar, vem cá porque eu não quero que o meu filho tenha espinha, minha filha, já que eu tive, meu esposo teve e tal. Não tem esse medicamento preventivo.
A criança vai ou não ter espinha conforme a genética dela. Não é porque o pai teve que obrigatoriamente os filhos terão. Então o que a gente fala? A senhora vai cuidar da pele da criança conforme vai o amadurecimento. Começa um pouco de óleo, começa só a lavar mais vezes. Começa a ter um cravinho. Se for um cravo pequeno, a gente nem mexe, senão a gente começa já a usar um remédio para tentar remover um pouco os cravos com delicadeza, porque a pele é nova. E assim que começa, independente da idade, lesões inflamadas, espinhas internas, como a gente mostrou, um pouco de pus, já institui o tratamento oral. Então, a tua pergunta é importante por duas coisas. Primeiro, não há nada que a gente possa fazer para não ter espinha. Terá ou não, conforme a genética e o tipo de pele, e a idade vai definir se é um grau leve, moderado ou não. Muito bem. E o tratamento a gente faz independente da idade. Porque tem criança com 12 anos que já tem um quadro grave que justifica usar remédio por boca. E tem, às vezes, meninas ou meninos com 17, 18 anos que tem um quadro perfeitamente possível de se tratar topicamente. Muito bem. Quem tem autoridade fala tranquilamente sobre o assunto, né? Dr. Cícero, ele dá um show toda vez que ele vem aqui no programa. Tá restando aí 5 minutos do nosso programa. E a gente conversando aqui em off, uma data muito importante é esse janeiro. A gente conversou com os psicólogos sobre a importância do janeiro branco, que é a preocupação com a saúde mental, e também o janeiro é o janeiro roxo, né, doutor? A hanseníase. Muito bem lembrado. Conta pra gente também a importância de ter, né, um mês específico para isso. E a hanseníase, a gente vem vendo aí o aumento sobre casos, né? É assim, a hanseníase antigamente era conhecido como lepra. E isso tem um estigma enorme, um preconceito fabuloso. E é uma doença, assim, um tanto negligenciada, pouco importância dada pelas nossas autoridades de saúde. E infelizmente, o Brasil ainda é um segundo país no mundo com o maior número de casos de hanseníase. É uma doença que ela apresenta-se sobre 4 formas. Antigamente, punha tudo numa gaveta só. Era hanseníase e era como se fosse um quadro infecto-contagioso que pegava, que devia segregar, afastar o paciente. Hoje, com os nossos conhecimentos, existem 4 formas de hanseníase. Dessas 4 formas, apenas uma é potencialmente contagiosa. E se essa forma contagiosa a gente se inicia o tratamento, 1 semana, 10 dias já não tem mais contagiosidade nenhuma. Então, por isso que não se fala mais em leprosários. Então, um tratamento extremamente fácil, é de graça, é feito nos postos de saúde, geralmente não tem fila, basta que a pessoa com suspeita deva procurar uma unidade básica de saúde ou seu médico de confiança e falar, olha, eu tenho uma dormência na minha parte do corpo, na minha perna, no meu braço, e o médico vai ter plenas condições de falar se é uma suspeita de hanseníase e encaminhar para os trâmites legais. O que a gente precisa fazer é não mentir para a gente mesmo. Porque às vezes a gente mente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista médico. A gente tem uma mancha formigada, dormente, ela não melhora em 1 semana, tem que procurar. Possivelmente é um diagnóstico de hanseníase. E uma vez feito o diagnóstico, e tratar com 6 meses a gente dá alta com cura, ou no máximo 1 ano. Então é um tratamento extremamente fácil, o diagnóstico é fácil, não precisa fazer grandes exames, ressonância, tomografia, absolutamente nada. Exame clínico bem feito, observar o tipo da mancha, testar com uma certa técnica se tem dormência ou não, não é com cigarro, não é com agulha. E muito menos no Google Médico, viu, gente? Então, assim, se percebeu que tem uma dormência, um formigado, às vezes acompanhado com uma mancha branca ou vermelha, às vezes com uma área que não transpira, não soa, que caiu os pelos, deve discutir com o seu médico. Muito bem, a gente só levantou essa bandeira aqui, mas depois vamos separar um programa específico para a gente falar, né, sobre a hanseníase, já falar com a produção aqui, se possível, esse mês, que é o Janeiro Roxo. Eu tenho a última pergunta aqui para o doutor. Boa noite, tenho uma pergunta para o doutor Cícero, porque algumas pessoas continuam dando espinhas após os 30 anos. É a Lourdes, um beijo, um abraço para a Lourdes. O doutor já falou, mas talvez ela tenha ligado à TV agora, é importante a gente reforçar. Não é comum, depois dos 30, ter um quadro de espinha persistente. Tem que ser avaliado para ver, observar se é um quadro, se essas espinhas estão
que grau que é a espinha e se é problema interno ou não. Aí tem que ver o tipo, os produtos que você usa, como você está usando, o tipo de pele que você tem, se ela é muito oleosa ou não, se ela é persistentemente oleosa, e às vezes algum produto que você usa ainda mais. Se essas espinhas estão localizadas só no rosto ou no tronco, que frequência que elas aparecem todos os dias, 3, 4 espinhas, ou é de vez em quando no período pré-menstrual. Então, assim, normal ter espinha frequente, uma ou outra lá de vez em quando é tolerável, mas com uma certa frequência, várias ao mesmo tempo, isso não é normal. É preciso avaliar e pegar o fio da meada e ver o que está causando isso. Muito bem, qual que é o momento certo para ir ao dermatologista? Aproveitando dos psicólogos também, existe uma definição de saúde muito legal. Que é a mais moderna, que é o que é saúde? É um completo bem-estar físico, psicológico e social, e não apenas a ausência de dor. Então não é o fato de eu não tenho dor, eu tenho saúde. Então quando a pessoa não está confortavelmente agradável com a sua pele, com o seu estado emocional, com o seu peso, com a sua, enfim, deve procurar ajuda. Quando a pessoa não está contente com a roupa, ela vai e compra uma outra roupa, manda fazer, reforma. Com a saúde, seja ela psicológica, mental, a pessoa tem que estar bem, física, psicológica e social. No meio ambiente, quando ela sai, ela tem que se sentir bem. No meio da família, ela tem que se sentir bem. E na pele é a mesma coisa. Então, você tem uma mancha, não está gostando da pele, não gosta da oleosidade, não gosta da secura, não está infeliz com o tipo de cabelo, com a oleosidade, com o cravo, tem espinha, não tem espinha, procura um dermatologista. Muito bem, e o doutor Cícero está à disposição aonde? No Hospital Atual. Hospital Atual. Muito bem, é fácil. Mais uma vez, obrigado, prazer revê-lo, e a gente começa muito bem o ano recebendo o senhor aqui no programa. David, sempre. Eu que agradeço, você é um cara grande, genial e generoso, e que nos proporciona poder dar um pouco de conforto, orientação, que a única coisa que a gente pode fazer para as pessoas é educá-las. E a educação é que traz o bem-estar. Então eu agradeço você, a NTV, e também desejo a você e a todos um bom 2023. Esse Obrigado. É o nosso papel aqui do programa Mais Saúde, que chega ao fim, agradecendo a você aí de casa pelo carinho, pela enorme audiência. Até o próximo programa.